Meus irmãos, vamos à palavra de Deus? Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento. Deus vai falar com você. Deus vai alcançar você aí através da palavra viva e eficaz. Vou pedir que você pegue a tua Bíblia agora e abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, meus irmãos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Eu vou iniciar lendo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 24. Depois eu vou ler do 35 em diante. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24. Depois do 35 em diante, conforme diz a palavra do Senhor. Deus é bom, é isso mesmo, meu irmão Sérgio, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Vamos à palavra do Senhor então? Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, depois do 35 a seguir. Eu vou ler e você acompanhe a palavra de Deus, a leitura da palavra, e depois tenho certeza que Deus vai falar conosco neste momento. Deus abençoe vocês. Vamos ler. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35 agora. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E não permitiu, o 37 agora, meus irmãos, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia. Meus irmãos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor maravilhoso, Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Fala ao nosso coração de forma especial e sobrenatural. Que o Senhor fale, Senhor, com aqueles que estão ouvindo a Tua palavra neste momento. E que a Tua palavra produza efeito na vida de cada um, Senhor. Efeito grandioso de cura, de transformação, de libertação. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que o Senhor alcance as vidas. Que o Senhor alcance as famílias. Que o Senhor alcance os corações agora pelo poder da Tua palavra. Realiza, Senhor, uma grande obra. Age com poder, age com graça, age com autoridade e manifesta, Senhor, a Tua glória, e que a Tua palavra neste momento alcance os corações e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Usa a minha vida, usa os meus lábios, usa, Senhor, a minha boca e fala com os Teus filhos neste momento e manifesta a Tua glória de forma especial. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem neste momento, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, o texto que nós lemos é um texto da palavra do Senhor bem conhecido, onde Jesus, após atravessar ali o mar e chegar do outro lado, ele desce do barco, uma grande multidão cerca ele. E a Bíblia diz que Jesus, então, cercado pela multidão, até ele vai um dos príncipes da sinagoga, um homem chamado Jairo. Um homem, meus irmãos, que estava passando por um grande momento de dificuldade. Porque a sua filha estava grandemente enferma, já moribunda. E o texto, quando diz moribunda, quer dizer que ela estava já à beira da morte. Estava realmente a ponto de morrer. E aquele homem, meus irmãos, então ele roga a Jesus. Ele prostra-se aos pés de Jesus. E pede a Jesus que Jesus possa ir até a casa dele e curar a filha dele. Certamente, meus irmãos, aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus fazer milagres, já sabia que Jesus era aquele a quem naquele momento ele deveria recorrer. E é isso que ele faz, ele vai até Jesus. E ali se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, minha filha está quase morrendo, moribunda, mas o Senhor pode ir lá e curá-la. E o texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus então, concordando com a oração daquele homem, ele decide seguir aquele homem até a sua casa, justamente na intenção de curar aquela moça. O texto diz que Jesus então sai e vai na direção daquela casa com aquele homem para curar aquela menina. E o que é interessante é justamente isso. Em resposta à oração daquele homem, Jesus então vai na direção da casa dela para curá-la. Já vejo aí o propósito, né, irmãos, o objetivo. Jesus estava indo na direção da causa daquele homem, na direção do problema daquele homem, justamente para operar um grande milagre, algo grande ali. Só que no meio do caminho acontece algo, meus irmãos. Uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue vem por trás, toca Jesus, é curada. Naquele momento, nós conhecemos a história. Jesus para e pergunta: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher se apresenta e começa a conversar com Jesus. Olha, Jesus, foi eu que te toquei, porque eu vim com fé, acreditando no que eu ouvi sobre o Senhor, e eu vim com a fé de ser curada ao tocar na orla das suas vestes. E realmente acontece, meus irmãos, aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus e ela é automaticamente curada. De Jesus sai virtude pelo toque e ela é curada. E Jesus para ali, meus irmãos. Note que ele estava indo à casa de Jairo. Ele estava indo no propósito de curar aquela menina. Ele estava indo no propósito de restaurar aquela menina. Mas no meio do caminho aquela mulher faz Jesus parar por alguns momentos. E Jesus para, conversa com aquela mulher e diz: olha, tua fé te salvou, então vai, você está curada. E ela realmente foi curada naquele momento. Só que enquanto isso acontecia, meus irmãos, outro fato acontece. Os servos daquele príncipe, os servos de Jairo, meus irmãos, chegam até ele ali naquele momento e falam: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Eles trazem ali uma notícia, meus irmãos, para aquele homem: olha, você não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? Porque a sua filha já morreu. A sua filha já não está mais entre nós. A sua filha já está morta. Então, não incomode mais o mestre. Note, meus irmãos, que aqueles servos então saem lá da casa onde a menina estava, nem espera Jairo voltar, mas no meio do caminho já chega até Jairo e fala assim, com a notícia de que o quê? Já trazem, né, irmãos, a notícia ruim, a notícia desesperadora, a notícia que ninguém quer ouvir. Qual é? Não há mais solução para a tua causa, porque agora tua filha morreu. Não há mais o que fazer, porque agora a menina já dorme. Então, não precisa mais incomodar Jesus. Só o que surpreende, meus irmãos, é a atitude que Jesus tem. Porque chegou a notícia: olha, a menina morreu e não tem mais jeito. A menina morreu e não tem mais solução, né? E não precisa mais incomodar Jesus. É isso, meus irmãos, que o texto está dizendo.
Marcos, né, o texto que nós lemos aqui de Marcos, capítulo 6, e aí, na capítulo 5, né, e o versículo 35 e 36. Aqueles homens chegaram então agora a Jesus, e aí no versículo 35, né, do capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele está dizendo assim: olha, parem de incomodar o mestre porque a menina morreu. Aquela notícia chega para Jairo. Só que ao mesmo tempo que a notícia chega para Jairo, Jesus, que está próximo, ouve a notícia, meus irmãos. E ao ouvir a notícia, a Bíblia vai nos dizer no versículo 36 agora de Marcos capítulo 5, que Jesus olha para Jairo e não se importando com a notícia. Qual era a notícia? A menina morreu. A menina agora não está mais entre nós. Não precisa mais incomodar Jesus porque a morte chegou na tua casa. Não precisa mais falar com Jesus. E ao Jesus receber essa notícia, ele olha para Jairo, meus irmãos, e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Oh, aleluia. Jesus olha ali para Jairo e fala assim, ó, não tenha medo, crê somente. Note, meus irmãos, que agora havia duas situações. Qual? A menina estava morrendo, quer dizer, a menina estava morta, e Jesus olhando para ele dizendo assim, ó, não temas, crê somente. Duas vozes, a voz da morte e a voz da vida, que era Jesus. Jairo estava ali, irmãos, eu posso ver a cena no meio, entre aqueles homens que veio trazer notícia da morte e entre Jesus que veio trazer a notícia da vida. Jairo recebe por um ouvido, a menina morreu, e pelo outro ele ouve a voz de Jesus assim, ó, não temas, crê somente. E Deus pôs no meu coração essa palavra hoje justamente para nós, meus irmãos. Por quê? Porque diante desse tema, eu quero fazer uma pergunta, porque eu fiz para mim essa pergunta hoje, meditando nessa palavra. E eu quero fazer para você essa pergunta. Qual é a voz que você está ouvindo? A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido às notícias negativas que a mídia está falando? Você está dando ouvido às notícias ruins que estão chegando a todo momento? Ou você está dando ouvidos ao autor e consumador da fé, àquele que dá vida em vida e abundância, àquele que fala e acontece, àquele que promete e cumpre, àquele que é fiel para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos? A quem você está dando ouvido nesta noite? É sobre isso que eu venho falar com você neste momento. Por quê, meus irmãos? Porque Jairo tinha uma escolha naquele momento. Ele podia dar ouvido àqueles homens que disseram, olha, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Ele podia dar ouvidos a isso e deixar de viver um grande milagre, e deixar de viver algo grande na vida dele. Ou ele podia ouvir Jesus, não ter medo e crer somente e viver aquilo que o texto vai dizer que ele viveu mais para frente. O quê? Um grande milagre na sua vida. O que é que nós estamos ouvindo, meus irmãos e minhas irmãs? Jairo tinha uma escolha naquele momento, porque os homens disseram, ó, para de incomodar o mestre porque a menina já morreu. Jairo podia virar as costas e ir embora, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem. Jairo podia sair, virar as costas para Jesus e não viver um grande milagre, dar ouvido às notícias ruins, dar ouvido ao momento em que a menina tinha morrido. Ele podia falar, tá bom, Jesus, ó, a menina morreu, então não preciso mais do Senhor, eu vou agora voltar para casa e fazer o enterro dela. Se Jairo desse ouvido à voz desses homens, ele deixaria de viver um grande milagre. Ele deixaria de viver algo grande na vida dele. Ele viraria as costas para Jesus e iria embora. Ele deixaria de viver algo glorioso de Deus se ele desse ouvido o quê, meus irmãos? A notícia ruim. Se ele olhasse para a circunstância, se ele olhasse e falar, poxa, agora morreu, não tem mais jeito. Olha aí o que está acontecendo. A menina já morreu, então agora não adianta mais eu incomodar Jesus mesmo. Então, Jesus, muito obrigado. Eu vou virar as costas, vou embora. E se ele fizesse isso, meus irmãos, ele ia chegar em casa, fazer o enterro da menina e até hoje não teria vivido um grande
grande milagre. Qual é a voz que nós temos ouvido? Por quê, meus irmãos? Também Jairo tinha agora a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, porque Jesus, ao ouvir a notícia, falou: Jairo, olha aqui para mim, vou dizer uma coisa para você. A menina morreu, a notícia ruim chegou, mas olha para mim, eu tenho uma outra notícia para você. Qual é? Não temas, crê somente. Oh, irmãos, a qual voz nós estamos dando ouvidos? Sabe por quê, meus irmãos? Havia ali sim, houve a notícia ruim, houve ali, irmãos, a circunstância ruim, houve o diagnóstico de que a menina havia morrido, mas, meus irmãos, lembra que Jesus falou quando Jairo pediu: vai comigo, Jesus, aonde? Lá na minha casa, fazer o quê? Curar minha filha. Jesus falou: eu vou, vamos lá. Então, meus irmãos, Jesus já tinha decretado a vitória. Por quê? Porque Jesus estava indo lá para curá-la. Jesus estava indo lá para restaurar a saúde dela. Jesus já estava indo com Jairo no meio do caminho para operar um grande milagre na vida dela. Mas aí a notícia ruim veio, a notícia contrária veio, mas Jesus já estava indo no propósito. A notícia ruim veio, mas Jesus olhou para ele e falou assim: Jairo, usa a fé. Por quê? Porque se você crê, você não precisa temer e o meu nome vai ser glorificado na minha vida. Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para você hoje? Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo dias de dificuldade, nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que você liga a televisão, é notícia ruim, que você lê o jornal, é notícia ruim, que você para numa rodinha na rua, é notícia ruim, são coisas ruins, circunstâncias ruins. Nós estamos sim vivendo um momento difícil, nós estamos sim vivendo um momento de dificuldade, a voz das notícias ruins, mas eu vim trazer uma palavra para você que me ouve nesta noite. No meio das vozes de notícia ruim, há uma outra voz, porque Deus continua falando, e eu vim dizer para você nesta noite, que diante das notícias ruins, está a voz de Jesus falando comigo e com você, e dizendo: não temas, crê somente, não temas, creia em mim, creia na minha promessa, creia na minha palavra, que você vai viver grandes milagres no meio dos tempos ruins que nós estamos vivendo. Você crê nessa palavra, meus irmãos? Você crê que Deus está falando com você? Você crê que Jesus está falando com você? Você que me ouve neste momento, você consegue ouvir a voz de Jesus no meio das notícias ruins que nós estamos vivendo? Você consegue ouvir Jesus dizendo para você: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Você consegue fazer como Jairo diante da notícia ruim que você está vivendo? Porque eu não te conheço, talvez, eu não sei a tua situação, mas eu sei o que Deus pôs no meu coração. Deus está falando conosco nesta noite. No meio das notícias ruins, há uma voz, e essa voz é a voz de Jesus, e Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: não temas, creia somente. Aleluia. Você consegue ouvir a voz do Senhor neste momento, meu irmão e minha irmã que me ouve? Você consegue ouvir a voz de Jesus, aleluia, dizendo para você: não temas, Alamasui comandai, creia somente. Aleluia. Jairo, meus irmãos, tinha essas duas vozes dali. A menina morreu, não incomode mais o mestre. Não temas, creia somente. E Jairo, irmãos, escolheu dar ouvidos à voz de Jesus. Se ele ficasse ouvindo a notícia ruim e desistisse, ele não ia viver um grande milagre. Deus, meus irmãos, na época em que nós vivemos, no dia de hoje, Deus pôs isso no meu coração, e eu estou pregando a palavra de Deus aqui para você. Deus pôs no meu coração para falar para você que me ouve aqui hoje. Deus pôs no meu coração para dizer para você, no meio das notícias ruins que nós estamos recebendo, há a voz de Deus dizendo para você e para mim: não temas, crê somente, não temas,
temas, tenha fé, não temas, persevere, não temas, continue crendo. Por quê, meus irmãos? Porque os maiores milagres foram realizados diante das maiores crises. Oh, meus irmãos, é só analisar a Bíblia, é só olhar para a história da Bíblia. Os maiores milagres foram realizados durante as maiores crises. E o que eu estou dizendo para você que me ouve nesta noite é justamente isso. É na crise que você está passando. É na crise que você está vivendo que a voz de Deus está falando para você neste momento. Não temas, creia somente, não temas, creia, não tenha medo, não se desespere, creia somente. Por quê? Porque o propósito é de Jesus, a promessa é de Jesus, foi Ele que fez, foi Ele que falou, é Ele que está andando com você como Ele estava andando com Jairo. Não importa a crise que você esteja vivendo hoje, a palavra de Deus para você agora é: não temas, creia somente. Aleluia. Oh, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo para você: talvez você esteja hoje numa grande crise e não sabe o que fazer. O Senhor está dizendo para você: não temas, creia somente. Porque, meus irmãos, é nesta situação que você está vivendo que você vai ver o grande milagre de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Você consegue crer nessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus? Note, meus irmãos, a notícia chegou: Jairo, a menina morreu. Só que era aí que Jesus ia operar o milagre. Jesus já estava no propósito, no caminho. Ele olhou para Jairo e falou assim: Jairo, não temas, creia somente. Por quê? Porque Jesus já tinha falado que ia lá. Oh, irmão, todos nós temos promessas de Deus. Todos nós estamos debaixo de um propósito de Deus, escolhidos por Jesus para uma grande obra. Eu, você, cada um de nós, cada um de vocês que me ouve, está debaixo de uma promessa. E olha o que a Bíblia diz: fiel é o que prometeu. Jesus fez a promessa, mas talvez você está aí numa grande crise. No meio desta crise, meus irmãos, o Senhor espera que você, pela fé, venha ouvir a voz de Deus dizendo para você agora: não temas, creia somente. Você consegue ouvir o Senhor dizendo? Ele está usando a minha boca para dizer para você: não temas, creia somente. Aleluia. Creia, meus irmãos, porque é nesta crise aí. Note que foi na morte da menina que o Senhor Jesus glorificou o nome dele, porque ele chegou lá, ressuscitou ela, e todos se alegraram, o nome dele foi glorificado. Eu estou dizendo para você que é na situação que você está vivendo hoje, agora. Talvez eu não te conheça, mas o nosso Deus te conhece. O Deus que nós servimos te conhece. O Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele nos conhece. E é Ele que está dizendo para você, nesta situação aí: não temas, crê somente. Você vai, em nome de Jesus, viver um grande milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia. Creia nesta palavra, meus irmãos. Oh, aleluia. É nessa situação que ele vai glorificar o nome dele. Mas é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer, meus irmãos. Lembra de Lázaro? Lázaro, meus irmãos, a notícia que chegou é: Lázaro morreu. Lázaro, em João ali capítulo 11, Lázaro morreu. A notícia era que Lázaro havia morrido. Mas quando Jesus chegou ali, lembra o que ele disse? Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ô irmão, tudo tem a ver com a fé. Tudo tem a ver na forma que nós cremos e acreditamos na palavra que o Senhor está nos dizendo. Marta e Maria chegou ali diante de Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: eu estou aqui, mas ele morreu. Aí ele olha e fala assim: mas eu não te tenho dito que, se creres, você verá a glória de Deus? Meus irmãos, aleluia.
Eu não sei a situação que você está vivendo, o que você está passando. Talvez eu nem te conheça, porque a palavra está chegando em vários lugares. Mas o que eu estou dizendo é o que Deus está falando ao meu coração. É o que Deus está falando com você. É para você não temer. É para você crer somente. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar, você vai viver o milagre do Senhor. É isso que Deus está falando. É crer, é acreditar no que Deus está dizendo. Não importa a situação, o Senhor está falando com você nesta noite. Não temas, creia somente. Aleluia. Oh, meus irmãos, é a palavra do Senhor que está falando. Não temas, creia. Louvado seja Deus. Oh, meu irmão, isso é um mistério profundo. Por quê? Eu vejo homens de Deus sendo abençoados porque creram. Josafá, meus irmãos, eu falei sobre isso no culto na igreja hoje. Josafá estava diante de uma grande luta ali em 2 Crônicas capítulo 20. Josafá, meus irmãos, estava diante de uma grande luta. Passando ali um grande processo. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que Josafá orou ao Senhor e pediu a misericórdia de Deus e falou assim: Senhor, me ajuda nessa situação. O texto vai dizer que Deus levanta um profeta e fala assim para Josafá: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está de pé e vede o livramento do Senhor. Agora veja nisso, Josafá recebeu a palavra. Ele tinha um problema, ele tinha dificuldade, e agora ele recebe a palavra de Deus. A mesma de Jairo: não temas, creia somente. Só que de uma forma diferente. Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está de pé e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Aí, meus irmãos, Josafá recebeu a palavra. O que ele fez? Ele creu. Como que ele creu? O livro de 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 20 fala assim, ó, que Josafá, diante da luta, no momento da batalha, ele se levanta, se põe de pé diante do povo e diz algumas palavras. Dentre elas, ele diz assim, ó: creio no Senhor vosso Deus. 2 Crônicas 20, 20. Ele fala assim, ó: creio no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou temendo, eu estou crendo somente. E aí, ele estava incentivando o povo a crer da mesma forma que ele. Por quê? Porque Deus já tinha falado. Deus já tinha dito que a vitória era deles. Ele falou assim, ó, gente, agora o nosso papel é só crer. Meus irmãos, e eu estou falando isso com você agora. Não é sobre as notícias, não é sobre o que as pessoas estão dizendo, não é sobre o que a notícia está dizendo, não é sobre o que o jornal está dizendo, não é sobre o que os teus amigos, os teus pais estão dizendo. É sobre o que Deus disse. É sobre o que o Senhor está falando. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para cumprir a promessa dele nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco em todos os momentos. Não é sobre notícias ruins, não é sobre notícias que desanimam, é sobre Deus. Deus que opera nos céus e na terra, Deus que age, Deus que liberta, Deus que transforma. E eu estou aqui falando para você hoje que você não precisa temer a tua situação. Deus está usando a minha boca para dizer: a promessa de vitória já é sua, a promessa de Deus cumprir já é sua. Então Deus está dizendo para você: não temas, apenas creia. Aleluia. Apenas confie no Senhor. Apenas acredite no que o Senhor está dizendo. Creia nas suas promessas. Glória a Deus e aleluia. Creia nas promessas que Deus está te fazendo. Creia naquilo que Deus está falando com você. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te levantou e Ele está cuidando de você. Deus tem poder para mudar a tua situação e te dar vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É com você que Deus está falando. Recebe essa palavra agora. Não importa a situação que você está vivendo, não há impossíveis para o Senhor. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode fazer milagre, mas você precisa crer. Aleluia. Por isso, meus irmãos,
vem a pergunta na mente: quem é que você está ouvindo? Note, meus irmãos, que Jesus ali estava indo para curá-la. Ele falou: Jesus, vamos lá curar minha filha. Jesus falou: eu vou. E ele estava indo para curá-la. Mas a notícia que veio era contrária. Quem é que você está ouvindo, meus irmãos? Você está crendo que Jesus pode te dar vitória? Porque isso é de grande importância na nossa vida. Ou nós estamos apenas ouvindo as más notícias e ficando tristes, desanimados, abatidos, sem crer que Deus pode nos dar vitória? Quem é que nós estamos ouvindo, meus irmãos e minhas irmãs? Nós temos que confiar em Deus, porque é isso que faz a diferença. As notícias ruins vão vir, mas a voz de Deus também vai falar conosco. A voz de Deus também vai nos orientar. Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Deus está sempre falando conosco. Deus fala de várias formas, meus irmãos. Mas o importante é, como é que nós estamos usando a nossa fé? Estamos dando ouvido às notícias ruins, às notícias contrárias, ou estamos dando ouvido à voz de Deus que está dizendo para nós hoje: não temas, crê somente, aleluia. Porque isso, meus irmãos, faz grande diferença. E eu mostro para você isso na Bíblia. Porque aqui, irmãos, eu sempre falo, é a palavra de Deus, é o que Deus fala, a gente recebe e é abençoado, porque é a palavra de Deus que tem poder. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. E o que eu estou pregando para você aqui que me ouve pelo YouTube, pelo Facebook, o que eu estou pregando para você é a palavra de Deus viva e eficaz. Então recebe aí a palavra de Deus e seja por ela abençoado em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Por isso que Jesus falou: não temas, crê somente. Note que é creia somente. É só isso que nós precisamos. Independente das notícias ruins, independente das notícias más, crendo, nós receberemos a vitória, diz a palavra de Deus. E é interessante isso, meus irmãos, porque a palavra mostra. Se a gente, por exemplo, for pegar e analisar a palavra de Deus, em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conta um pouco da história de Abraão. Todos nós, irmãos, conhecemos a história de Abraão. Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12. Deus chamou Abraão e fez uma promessa a Abraão. Deus falou: Abraão, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Seja tu uma bênção. Mas a promessa de Deus para Abraão era: de você eu vou fazer o quê? Uma grande nação. De você eu vou levantar um grande povo. Olha o propósito aí, meus irmãos. Jesus saiu com Jairo no propósito de curar a menina. No meio do caminho veio a notícia ruim. Jesus olhou para Jairo e falou: não temas, crê somente. Na vida de Abraão, meus irmãos, Deus chamou ele e falou: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Vou te dar um filho, vou te dar uma família, e de você sairá uma grande nação. Só que os anos passaram, meus irmãos. A Bíblia diz que Abraão envelheceu. Já quase de 100 anos. Olha, meus irmãos. Deus fez a promessa e Abraão agora já quase de 100 anos. Não tinha tido o filho da promessa ainda. Isaac ainda não havia nascido. Abraão já era velho, ou seja, as circunstâncias da vida já eram desfavoráveis, porque ter filho com 100 anos, irmãos. E olha que interessante, meus irmãos, o que é que foi que fez diferença na vida de Abraão? Foi justamente ele crer. Você quer ver? Depois você analisa aí, eu vou citar o texto, anota aí para não esquecer, mas depois você lê ele com calma aí na sua casa. Romanos capítulo 4, versículo 18 a seguir, Romanos 4, 18 a seguir. Olha por que Abraão foi abençoado. Por que ele participou da promessa. Por isso que Jesus está falando com você: não temas, crê somente. Romanos 4, versículo 18 a seguir, fala que Abraão, versículo 18 fala assim, ó: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. No 19 fala assim, ó, Romanos 4, 19. Sem desfalecer na fé,
reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha mais o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, considerando o quê, meus irmãos? Abraão olhou para a sua condição e falou assim: nossa, eu sou velho já passei da idade, já estou velhinho, Sara também. Ele olhou para a sua condição. Mas olha o que o texto diz, meus irmãos, no versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Deixa eu parafrasear para você entender. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação. Os anos passaram, Abraão ficou velho, não tinha o filho da promessa ainda. Abraão olhou para a sua condição e falou: meu Deus, estou velho, Jesus, e agora? Como eu vou ter filho desse jeito? E agora? O que vai acontecer? Ele olhou para isso e falou: meu Deus, Só que o texto afirma que mesmo considerando essa situação, ele não duvidou, ou seja, ele creu somente. Ele creu no que Deus prometeu. Ele creu no que Deus falou. E aí, o versículo 20 de Romanos 4:20 fala assim, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. O 21 fala: estando absolutamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para realizar o que lhe havia prometido. E o versículo 22 fala assim, e isto foi-lhe imputado como justiça. Sabe o que é isso, meu irmão? Abraão, independente da situação, ele continuou crendo. Abraão, independente do problema, ele continuou acreditando na promessa. E a palavra que eu estou pregando para você é justamente sobre isso. Estamos falando de fé. Abraão foi abençoado porque creu. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por fé e não por vista. O que eu estou dizendo para você é que em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas notícias de calamidade, em meio a tantas notícias que entristecem o nosso coração, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma notícia, um algo do Senhor para você neste momento. E o que é, pastor? O nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo que abençoou Abraão. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E Deus é o mesmo que está me usando para falar aqui com você neste momento e dizer para você que me ouve neste momento: não tema a situação que você está passando, creia somente, aleluia, oh glória. Creia somente. O momento pode ser difícil, mas faça como Abraão. Não duvide das promessas que Deus tem para a tua vida. Não perca a fé. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua falando. Ele continua cumprindo. Ele continua fazendo grandes coisas. Deus é o mesmo, meu irmão e minha irmã que me ouve neste momento. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não importa a circunstância, creia somente. Aleluia. Creia no que Ele está dizendo. Creia no que Ele está falando, meus irmãos. Por quê? Porque o tempo realmente é difícil. O tempo é de calamidade, sim. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 91, versículos 10 e 11: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois Ele, o Senhor, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia, oh glória. Que palavra abençoada, meus irmãos. É Deus dizendo para você: não temas, creia somente. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Creia nesta palavra, meus irmãos, creia somente, e por esta palavra você será abençoado. Oh, aleluia! E se a
a doença chegar, pastor, se a doença chegar, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz no livro de Êxodo: eu sou o Senhor que te sara. Isaías 53 fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. O que eu estou dizendo é: você pode estar aí do outro lado enfermo ou padecendo com uma enfermidade agora. Eu estou dizendo para você crer somente, porque aquele que levou sobre si as suas dores, tomou as suas enfermidades, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma. Por isso, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, se você está enfermo, receba a cura agora, porque Ele é o Senhor que te sara. Receba a cura pelo poder do nome de Jesus. Receba a saúde aí em nome de Jesus, aleluia. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Oh, meus irmãos, Ele é aquele que diante da morte, Ele é aquele que diante da morte diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Creia somente. Ele continua, meus irmãos e minhas irmãs, tendo poder. Ele continua agindo. Ele continua trabalhando. Ele ainda age em todas as áreas da nossa vida. Ele é a esperança para você, meu irmão e minha irmã que me ouve neste momento, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é a esperança para você. Ele é a cura que você precisa. Ele tem vida e vida em abundância, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento, creia nisso. A voz de Jesus ainda acalma a tempestade, meu irmão e minha irmã. A voz de Jesus ainda faz a tempestade cessar. A voz de Jesus ainda faz o mar acalmar. Recebe em nome de Jesus, creia somente. Esse poder é dele, esse poder é ele que tem, e ele continua agindo, trabalhando e fazendo, meus irmãos e minhas irmãs. Ele continua com este poder. A voz dele ainda acalma a tempestade, a voz dele ainda faz o mar se acalmar. Por isso, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor neste momento, receba a paz, receba a calma, receba a tranquilidade para a tua família, para a tua casa, para o teu lar neste momento. Receba em nome de Jesus. Oh, glória! Receba essa palavra, creia somente, não temas em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Meus irmãos, é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21 fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, meus irmãos, Deus continua agindo, trabalhando. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que seguir firmes na fé neste Deus. Se Jairo voltasse para trás ali, meus irmãos, ele não viveria o milagre. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: irmãos, eu vou parafrasear para você entender. Eu vejo nesse texto como Jesus falando assim, ó, para Jairo. Vou parafrasear para você entender. Eu vejo Jesus falando assim, ó: Jairo, quer viver um grande milagre? Quer viver algo grande na sua vida? Então não temas, creia somente. Irmãos, olhando para esse texto, é isso que eu vejo Jesus falando ali para Jairo e falando comigo e com você nesse momento. Você, meu irmão, minha irmã, que me ouve pelo YouTube, que me ouve pelo Facebook, Jesus está falando com você e é a voz dele que você precisa ouvir nesse momento. E a pergunta de Jesus é: você quer viver um grande milagre? Ori calamandu yasui de comandai. Animina subri, alamandai asui de calamar subri andecai. Eu vejo Jesus perguntando para nós nessa noite, meus irmãos: você quer viver um grande milagre? Não importa a tua situação, o teu problema ou a tua dificuldade. Você quer viver um grande milagre? Jesus está perguntando. Você quer? Então não temas, creia somente, oh Jesus amado. Oh, meus irmãos, esse é o poder dele. É ele que faz, ele continua agindo. Por isso, trazer a memória que nos dá esperança é necessário, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus continua trabalhando, Jesus continua agindo, e nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Meus irmãos que me ouvem nesta noite. Nós precisamos colocar a fé em prática, crer
Crê de verdade, com o coração inteiro, naquilo que Deus está falando conosco, naquilo que Cristo está falando conosco. Não temas, crer somente é algo tremendo na vida do cristão. Porque diz que você não precisa fazer nada mais do que crer, colocar a fé em prática e deixar Deus fazer a parte dele, aleluia. Ô meus irmãos, isso é tão tremendo, porque me vem à memória, meus irmãos, a passagem do vale de ossos secos. Porque todos nós conhecemos Ezequiel 37, meus irmãos. A palavra diz que Deus leva Ezequiel ao meio de um vale de ossos secos. Na verdade, se você ver Ezequiel 37, vai dizer que eram ossos sequíssimos. E note, meus irmãos, que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus olha para Ezequiel ali e fala assim, ó, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Não foi isso, meus irmãos, que Deus falou com Ezequiel ali? Poderão viver esses ossos? Ezequiel olhou para Deus e falou assim, olha Deus, o Senhor o sabe. Só que, irmãos, eu vejo ali Deus querendo que Ezequiel usasse a fé, como Jairo. Porque da mesma forma que Jesus falou com Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, você está vendo esse vale? Tô. Você acredita que pode viver? Olha só, poderão viver esses ossos? Meus irmãos, eu entendo que a palavra de Ezequiel poderia ser assim, ó, Deus, eu creio, pode se viver, pode sim voltar à vida. Porque Deus queria ali só um ato de fé de Ezequiel. Aí Ezequiel fala assim, ó, o Senhor sabe. Também, meus irmãos, é um ato de fé, porque ele fala assim, ó, Deus, o poder está na tua mão, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Também é um ato de fé. Mas, irmãos, presta atenção nisso. Aí Deus chama Ezequiel e fala assim, Ezequiel, então, já que o negócio é fé, vem aqui um pouquinho. Aí, irmãos, no capítulo 4 de Ezequiel, no versículo 4 de Ezequiel 37, versículo 4, Deus chama Ezequiel e fala, Ezequiel, faz uma coisa então, profetiza sobre esses ossos. Note que aí Deus vai exigir de Ezequiel a fé. Por quê? Ele perguntou a Ezequiel, pode viver? Ezequiel falou, ah Deus, o Senhor sabe. Mas Deus queria, meus irmãos, que Ezequiel colocasse a fé em prática. Quando Jesus falou para Jairo assim, ó, não temas, crê somente. Jesus queria de Jairo uma atitude. Quando Jesus falou para Marta e Maria assim, ó, ela chegou e disse, Jesus, Lázaro morreu, se o Senhor tivesse aqui não teria morrido, mas ele morreu. Jesus olhou e falou assim para elas, eu não te hei dito que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Irmão, tudo isso, todos esses textos estão falando de atitude. Está falando de uma fé ativa, de uma fé que realmente acredita, de uma fé que realmente crê, de uma fé que gera atitude. Não uma fé que diz assim, ó, eu creio, mas quer saber? Não, talvez. Não, irmãos. A fé que Jesus espera de nós é ativa naquilo que ele tem nos falado. Jesus falou, eu creio. Como Josafá. Jesus falou que vai dar vitória. Creia em Deus. Creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. A atitude. Deus falou, está falado, então eu creio. Não é assim, Deus falou, mas é... Não, irmãos. A fé ativa é aquela que crê na promessa e segue firme. Sabe aquele hino que fala assim, ó, firme nas promessas do Senhor Jesus? Então, é seguir firme na promessa. Deus falou, está falado. Se ele falou, ele vai cumprir. Quando o Jairo recebe a notícia e os camaradas falam, né? Desiste, Jairo. Jesus falou assim, Jairo, a escolha é sua. Ou você crê 100% ou você desiste. Creia somente. E Jairo faz a escolha certa. E aí, meus irmãos, em Ezequiel, Deus fala assim para ele, ó, Ezequiel, profetiza então. Aí, irmãos, exige de Ezequiel uma atitude de fé. Porque o que ele via ali naquele momento eram ossos secos. Mas olha o que Deus manda profetizar. Ouve, meus irmãos, Deus, olha lá o versículo 4 de Ezequiel 37. Deus fala assim, ó, profetiza Ezequiel, profetiza o quê? Ezequiel, profetiza isso aqui, ó. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, meu irmão, Deus estava falando para Ezequiel, Ezequiel, usa a fé e a palavra do Senhor. E fé é isso, meus irmãos,
é você pegar a palavra e usar ela para profetizar a vitória sobre a sua vida. É você usar a palavra de Deus. Como assim? Por exemplo, eu falei que o Salmo 91 fala o que, meus irmãos? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que é usar a fé nesse momento com a palavra? É você olhar a notícia, dizendo assim, ó, irmãos, me entende o que eu vou falar? Eu não estou falando para enfrentar. Eu não estou falando para ir lá dar a cara para bater, não. Eu estou falando para usar a fé. Como assim? A notícia no jornal vem, o coronavírus está espalhando, está pegando todo mundo. Aí, irmãos, o que é usar a fé e a palavra? É você ouvir essa notícia e dobrar o joelho e orar e falar assim, ó, Jesus, a notícia está vindo aí que o corona está se espalhando, mas a tua palavra diz que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Então, Deus, usando a fé e a palavra do Senhor e a oração agora, eu oro e profetizo o que? Nem praga alguma vai chegar à minha tenda, nem mal algum vai alcançar a minha família. É usar a fé e a palavra, meus irmãos, e crer que Deus vai guardar você, Deus vai guardar a sua família, Deus vai guardar a sua casa. Por quê, meus irmãos? Porque é essa fé que Deus espera que nós tenhamos, aleluia. Note que ele olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza, o quê? Profetiza aos ossos que ouçam a palavra do Senhor. É o que Deus está dizendo, meus irmãos, e nos ensinando nesta noite, neste momento, você que está ouvindo a palavra. Você deve profetizar sim, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus te prometeu. Senhor, a tua palavra diz que se eu lançar ao Senhor a minha ansiedade, o Senhor vai cuidar de mim. Isso é profetizar sobre a palavra, meus irmãos. Isso é fazer o que Ezequiel fez aqui. Deus olhou e falou, Ezequiel, você está vendo o quê? Eu estou vendo o vale de ossos. Aí Deus falou, então vai lá e profetiza. O que eu vou profetizar? Ele fala assim, ó, vale de ossos, ouve a palavra do Senhor. Oh, meu irmão, o que Deus está dizendo para nós: não olhe a circunstância, mas profetiza. Não olhe para a condição, profetiza. Não olhe para a situação, profetiza, meus irmãos. Porque o texto de Ezequiel 37, no versículo 7, Ezequiel fala assim, ó, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Note, meus irmãos, que ao profetizar a palavra, ao profetizar o que Deus mandou, houve um mover. Oh, isso é profundo, meus irmãos. Deus falou ao meu coração agora, e eu vou entregar para você o que Deus me falou. O texto vai dizer, Ezequiel deu ouvido à voz de Deus, profetizou a palavra, profetizou sobre a situação, aquilo que Deus mandou. E o texto no versículo diz assim, ó, e profetizei como se me deu ordem. E o texto diz que ao profetizar, houve um ruído, houve um mover, lamassui, calamando e comanai. E o texto vai dizer que neste mover, colocou-se cada osso a seu osso no lugar. Sabe o que houve, meus irmãos? Houve um mover de Deus naquele momento, a partir do que Ezequiel profetizou. Houve um mover, e aquilo que estava fora do lugar, Deus foi colocando tudo no lugar. E eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento, que crê na palavra, que está profetizando sobre a palavra, que está fazendo como Ezequiel, pegando o que Deus falou, profetizando sobre a situação. A tua oração está causando um mover, assim como moveu ali, e se juntou cada osso ao seu osso. Deus pôs no meu coração para falar com você agora. Quando você crê, quando você usa a fé, recebe, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus, porque é profético isso. Usa a palavra, usa o poder da oração e profetiza sobre a tua situação. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus é poderoso para causar um grande mover, e Deus está dizendo que através da tua oração, através da
do teu profetizar sobre essa situação, vai haver mover de Deus para a tua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Vai haver mover de Deus para a tua família, vai haver mover de Deus para a tua casa. Deus vai se movimentar a partir da tua oração e vai te dar vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe de Deus, recebe do Senhor esta palavra para você que me ouve neste momento. É naquilo que você profetizar, é naquilo que você orar, é naquilo que você falar para Deus, Deus vai se mover. Como Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que houve um mover. Vai haver um mover de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Deus vai operar uma grande obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ouve, meu irmão e minha irmã, um mover. O texto vai dizer que tudo começou a voltar ao lugar. Tudo começou a se colocar no lugar. Está entendendo, meus irmãos, o que é crer somente? É você olhar para a situação. Eu vou dar um exemplo. Deus te fez uma promessa. Vou te dar um exemplo. Senhor, o Senhor me fez uma promessa de abrir uma porta de emprego. O que é crer somente nisso, meus irmãos? E profetizar sobre isso. É quando você for orar, você fala assim: Deus, eu estou na dificuldade, estou desempregado, mas eu creio na promessa que o Senhor me fez. Eu creio naquilo que o Senhor me falou. Então eu profetizo sobre a tua promessa. Qual promessa? O Senhor me prometeu abrir uma porta de emprego. Então, Senhor, eu estou crendo na tua promessa. É isso que o Senhor prometeu para mim e eu creio. Então, em cima da tua promessa, eu profetizo portas abertas de emprego para mim. Está entendendo, meus irmãos? Isso é usar a fé. Isso é crer na palavra que Deus falou. Porque Deus falou: Ezequiel, profetiza que vai se mover. Aí Ezequiel falou: eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Né? Ah, eu estou enfermo, mas Deus falou para mim que vai me curar. Deus, eu estou aqui enfermo, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio na tua promessa. O Senhor falou que vai me curar. Então eu profetizo sobre a minha vida a cura, porque eu creio na tua promessa. Ô irmão, Deus está falando no meu coração, fazendo isso, vai haver mover de Deus para você. Por quê? Porque você está crendo somente. Somente no quê? Na promessa que Deus fez, naquilo que Deus falou que vai fazer. Senhor, eu estou aqui, minha família precisa de uma vitória, e o Senhor prometeu me dar vitória. Então eu profetizo sobre a tua palavra, a vitória sobre a minha família. Irmão, Ezequiel fez isso, e no vale de ossos secos houve um grande mover. Eu estou dizendo para você hoje: não temas, creia somente, comece a usar a fé, meus irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de um fato que ainda não se vê. Ezequiel estava vendo ali, irmãos, um monte de ossos, e Deus falou para ele: profetiza. E ele profetizou, meus irmãos, crendo no que Deus falou. Talvez, meus irmãos, você esteja aí vendo as portas fechadas. Talvez você esteja aí sofrendo a enfermidade. Talvez você esteja aí não vendo solução para o teu problema. Mas eu estou dizendo por esta palavra que você não precisa ver. Você precisa apenas crer na promessa. Deus está te dizendo que vai te dar vitória. Deus está te dizendo que vai te abençoar. Creia somente. Então começa a orar e profetizar mudança para a tua vida, mudança para a tua família, mudança para a tua casa, debaixo daquilo que Deus prometeu, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Ele fala para Ezequiel: profetiza, meus irmãos, Deus disse isso para ele por quê? Porque Deus estava no controle da situação. Foi por isso que Deus disse para ele: profetize, Ezequiel. Era porque ele estava no controle da situação. O que eu estou dizendo para você, meus irmãos, é para você manter firme a sua fé. Porque o Deus que você serve, o Deus que você crê, Ele está no controle da situação. Você só precisa crer, você só precisa acreditar e confiar que Deus vai te dar a vitória e continuar firme nesta fé. Por quê? Porque Deus está agindo de forma sobrenatural, meus irmãos.
Deus está agindo de forma gloriosa. Deus está agindo de forma tremenda. Deus está agindo, meu irmão e minha irmã, para te dar vitória. Deus é fiel para trabalhar. Deus é fiel para agir. Deus é fiel, meus irmãos, para te abençoar. Ezequiel, meus irmãos, estava vivendo ali um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele estava vivendo ali, irmãos, os 70 anos do cativeiro. E Deus exigia dele apenas a fé, porque o povo já não cria mais, o povo já não estava mais acreditando, o povo já não estava mais com fé. Você vai ver que Deus fala ali que o vale de ossos simbolizava Israel, que não tinha mais fé. E Deus exigiu dele nesse momento fé. Deus pediu para ele profetizar sobre aquilo que Deus havia falado que ia fazer. E Ezequiel profetizou, meus irmãos, e viu ali um grande mover de Deus. O crer somente é justamente isso que Deus está falando com você, meus irmãos. Deus está dizendo, você já tem a promessa. Você já tem na sua vida o propósito. Você já tem na sua vida o objetivo. O que Deus está dizendo para você é creia somente. Creia na promessa. Creia no propósito. Creia num objetivo, meus irmãos. E aí, crendo, agora vai e profetiza. Como assim? Profetiza, meus irmãos. A palavra diz que nenhum mal vai chegar na tua casa. Então profetiza que nenhum mal vai chegar na tua casa. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. Então agora que você crê, profetiza. Essa enfermidade vai sair de mim, porque Jesus já me curou. Profetiza, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então profetiza que você vai ter vida, que você vai ter vida em abundância. A palavra de Deus diz, meus irmãos, eis que farei uma coisa nova. Então agora que você crê, profetiza coisas novas para a tua vida, para a tua família. Profetiza sobre a palavra, meus irmãos. É a palavra que está dizendo, o Senhor fará coisas novas. Então, em nome de Jesus, profetiza coisas novas sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetiza, meus irmãos, o milagre de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, e a palavra do Senhor não vai passar. Então vai lá e profetiza, meus irmãos, pela fé. E eu creio que vai se mover, as coisas vão acontecer. Há um mover espiritual, meus irmãos, enquanto eu prego aqui. E eu estou crendo que Deus está agindo na tua vida, na tua família, na tua casa. Deus está agindo para te dar vitória. Deus está agindo para trabalhar na sua vida e te dar vitória nessa situação que você está passando. Então a palavra do Senhor para você que me ouve neste momento é: não temas, creia somente, aleluia. Creia somente, que enquanto você crê, Jesus está agindo. Note, meus irmãos, que vai parecer loucura, mas com Jairo não foi diferente. Quando Jesus chegou ali na casa, as pessoas riram dele, porque ele falou que a menina não tinha morrido. Meus irmãos, profetiza sobre a tua situação. Profetiza que não é o fim ainda. Profetiza que há esperança. Alguns vão olhar e vão dizer: você está louco? Eu falo: mas eu estou crendo pela fé. Eu estou acreditando no Deus que fez a promessa. Eu estou crendo somente. Alguém até talvez vai rir. Alguém até talvez, meus irmãos, vai dizer que você é doido, que você é um lunático. Mas não se preocupe com isso. Porque Jesus, meus irmãos, ele não teve nenhuma preocupação. As pessoas riram dele ali. E olha o que aconteceu. Quem riu não viu o milagre. O que eu estou dizendo, meus irmãos, que o que Deus tem é para você. As pessoas de fora vão olhar e não vão entender. O que Deus tem é para você, é para a sua vida, é para a sua casa, é para a sua família. E o que Deus está exigindo de você é que você apenas creia. Creia somente, fique firme na fé, porque há vida para a tua família. Jesus chegou ali, meus irmãos, só o pai, a mãe, Jesus e 3 discípulos participou do milagre. Só você e talvez poucas pessoas vão participar.
Quem não crê não vai participar. Quem ri, quem duvidar não vai participar. Mas eu estou liberando uma palavra aqui para você que me ouve. Se você crê somente, é você que vai viver o milagre. Não importa a situação, o problema, o que você está enfrentando. Creia somente, creia na palavra, creia no Senhor. Creia no profeta de Deus que está pregando para você aqui agora, porque eu creio que a palavra da minha boca é a palavra de Deus, e Deus está falando através de mim. Creia somente, profetiza sobre a tua situação, vai vir coisa nova, vai vir coisa de Deus, vai vir algo para a sua vida, para a sua família do céu. Comece a profetizar coisa nova, comece a profetizar mudança, comece a profetizar nova esperança, comece a profetizar novas forças, novo vigor. Profetiza sobre a palavra de Deus nesta noite e você vai ter vitória. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus. Profetiza, creia somente, usa a fé e profetiza sobre essa situação, sobre a palavra de Deus, e você vai ver, meus irmãos, que vai haver mover de Deus para a sua vida. Jairo não desistiu. Jesus entrou na casa dele e um grande milagre Jairo viveu ali naquele dia. Eu estou dizendo para você que me ouve nesta noite, creia somente. O teu milagre depende de você crer. O teu milagre depende de você acreditar. Quem vai fazer o milagre é Deus, Jesus. Mas você precisa crer. Não duvide, Abraão foi abençoado porque não duvidou. Josafá obteve vitória porque creu. Creia, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem neste momento. Creia somente. E a vitória de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e para o seu lar. Recebe, meu irmão e minha irmã, esta palavra nesta noite. Fique com ela. Guarde no teu coração. A palavra para você neste momento é: não temas, crê somente. Creia no Senhor. Creia nos seus profetas. E você vai ser abençoado por Deus. Não temas. Creia que Jesus está agindo na tua vida, na tua casa e na tua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Creia somente. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Orar a Deus? Apresentar ao Senhor as famílias, as causas. Deus abençoe cada um de vocês que ficou conosco até agora. Deus abençoe cada um de vocês que ficou nos acompanhando neste lugar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a tua graça, que a misericórdia do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar agora e vamos interceder. Nós vamos usar a fé, meus irmãos, essa fé de crer somente que Deus pode nos dar vitória. Nós vamos usar a fé e colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir e entregar tudo nas mãos do Senhor, confiando que o Senhor tudo fará, confiando que o Senhor tudo realizará. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, vamos apresentar ao Senhor as causas, as vidas e as famílias neste momento de oração. E se você que nos ouve quiser aceitar Jesus como seu Salvador, manda no comentário aí da nossa transmissão: eu quero aceitar Jesus. Se você quer reconciliar com Jesus, manda também nos comentários: eu quero reconciliar com Jesus. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de estar na presença do Senhor. Jesus ainda salva, liberta, transforma e leva para o céu. Então, se você quer aceitar Jesus e voltar para os caminhos do Senhor, manda ali no comentário: eu quero. Se você quer reconciliar com o Senhor, manda no comentário também: eu quero. E Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Meus irmãos, vamos orar? Vamos interceder por cada vida, por cada família. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor tudo fará, crendo que o Senhor tudo realizará. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E oramos agora, Senhor, pelas vidas, pelas famílias,
Intercedemos, Senhor, por cada um nesta noite que acompanhou essa transmissão, por cada vida, por cada família, Senhor, que esteve conosco ouvindo a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor é poderoso para abençoar e para manifestar a Tua glória e o Teu poder. Cremos na Tua graça, cremos na Tua misericórdia, cremos no poder do Senhor. Abençoe cada vida, cada família, cada irmão e irmã que me ouve, que me acompanhou nessa transmissão. Que o Senhor alcance as suas vidas, suas famílias, suas casas, os seus lares. Que haja salvação, libertação, transformação e cura. Que haja o Teu agir, que haja o Teu trabalhar, que haja o manifestar da Tua glória e do Teu poder sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada um nesta noite, Senhor, vai operando. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar e libertar. Nós profetizamos em nome de Jesus, Senhor, que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tenda dos Teus filhos. Nós profetizamos que haverá cura, saúde, libertação na vida dos Teus filhos. Nós profetizamos que haverá algo novo, haverá restauração, haverá transformação, haverá nova esperança na família dos Teus filhos. Nós profetizamos em nome de Jesus que haverá mudança nas famílias dos Teus filhos. Nós profetizamos que haverá cura no nosso país e nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Tua palavra. Entregamos a nossa nação nas Tuas mãos, o nosso país, os nossos governantes, colocamos tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor tudo fará, confiando que o Senhor tudo realizará. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que dá vitória, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus fiel para agir e trabalhar. Pai Todo-Poderoso, toma as causas dos Teus filhos nas Tuas mãos, entra com a providência, opera a grande obra na vida de cada um, Senhor, manifesta no Teu poder a Tua glória e a Tua graça. Que o Senhor abençoe os Teus filhos, que o Senhor abençoe os Teus servos, que o Senhor manifeste a Tua glória, o Teu poder e a Tua graça. Manifesta a virtude do Senhor nas vidas e nas famílias e opera uma grande obra. Nós entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor tudo fará, que o Senhor tudo realizará, confiando que é do Senhor que vem a nossa vitória. Nós oramos ao Senhor, abençoando cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês que ficam conosco até agora. Nós transmitimos, né, irmão, pelo Facebook e pelo YouTube da igreja. Essas mensagens ficam gravadas lá, né, irmãos? Se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser enviar para alguém a mensagem, é só compartilhar através do Facebook da Debras Limoeiro ou através do canal do YouTube, né, da Debras Limoeiro. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá, né? Vai lá, procura a Debras Limoeiro no YouTube, clica lá em se inscrever e você vai ter acesso às mensagens que estão gravadas lá e você pode compartilhar e enviar para alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. Então, se inscreve lá no YouTube, nos siga, né? Pelo Facebook, a Debras Limoeiro, né? Eu sou o pastor Eduardo, sou pastor da Debras Limoeiro e estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Compartilhe essa mensagem com quantas pessoas você quiser, porque tenho certeza que muitos serão abençoados por esta palavra. Ela vai ficar disponível no site da igreja, né? No Facebook da igreja, Debras Limoeiro, e também no YouTube, no canal da Debras Limoeiro. Deus abençoe cada um de vocês. Cada um que esteve conosco até agora, né, várias pessoas foram entrando ali, estando conosco. Deus abençoe a todos. Simone está ali, ó, Deus abençoe Simone, isso é uma benção. Né? A Luciana está ali, Deus abençoe Luciana também. A irmã Lúcia, né, a irmã Patrícia, o pastor Ezequiel, a Gisele, né, a Marina, a Mariana estão ali conosco. Deus abençoe cada um de vocês, cada um dos irmãos, né, a Fabiane, todos que nos acompanharam. Deus abençoe cada um de vocês. Deus prospere o caminho de vocês. E se nada mudar, se Jesus não voltar, sexta-feira, às 20 horas, estaremos juntos novamente em mais uma transmissão da Palavra de Deus. Estaremos aqui pregando a Palavra do Senhor através das redes sociais da Igreja Assembleia de Deus do Brás, no bairro do Limoeiro. Deus abençoe cada um de vocês e até sexta-feira, às 20 horas, se assim Deus permitir. Estende suas mãos, eu vou dar a bênção apostólica e que você seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Quem diz amém, dá um abraço virtual em alguém. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.